Deus seja louvado, amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, te louvamos pela tua santa presença nesse lugar. Queremos te pedir, Senhor, que teu Santo Espírito continue no nosso meio, que possamos, Senhor, estar com os olhos abertos e com os ouvidos atentos para ouvir a tua palavra, Senhor. Continue transformando nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, meus irmãos. Para quem não me conhece, eu sou Lindomar, congrego na Igreja de Morada da Lua. Eh, Fez agora dia 10 de abril, 15 anos que eu tô na igreja. Eu me batizei aos 14 anos de idade. E assim, o período que eu tenho passado na igreja, eu vejo o quanto a gente precisa de um reavivamento e reforma. Ontem eu estava, eh, na serra ali, lá do outro lado da cidade, a gente foi subir um monte para poder orar. E assim, eu fui com o irmão da igreja adventista e com os irmãos de outra congregação. A lição da escola sabatina de jovens está falando muito sobre a questão de Jesus se retirar para o monte para orar, questão de várias horas de oração de madrugada. E surgiu a oportunidade e eu fui. E assim, ontem conversando com Deus, eu vi realmente o quanto eu preciso mudar e o quanto a igreja precisa mudar. Ainda mais pelo que vem acontecendo nos últimos anos. E hoje eu vou trazer uma mensagem, realmente dada por Deus, e eu acredito que vocês estão por dentro do assunto também. Só que, querendo ou não, é algo que pode também afetar a nossa vida espiritual. Eu queria que Davi colocasse a imagem aí, só para instigar vocês a pensar a respeito. Lindo bebê, né? Tem algum bebê aqui na igreja? Ih, recém-nascido? Não, né? Pronto. Você já sabe mais ou menos o que é que eu vou falar, né? Dá pra passar aí, Davi? A outra imagem? Pronto. Agora aí dá pra perceber, né, que é um boneco, mas na primeira imagem, realmente, não parece. Volta a imagem de novo, Davi. Quando eu vi essas fotos na internet, vi algumas postagens, eu falei: "Rapaz, em que mundo a gente tá vivendo?". Só que é o seguinte, quando eu fui pesquisar a respeito do tema, eu fui ver que realmente as coisas não são como eu pensava. De cara eu pensei: "Rapaz, isso é coisa do diabo". Mas depois que eu fui pesquisar, eu tive uma nova opinião sobre isso. E a gente também vai falar um pouquinho a respeito baseado na palavra de Deus sobre esse tema, os bebês reborn e o cristianismo. Aí eu convido os irmãos a abrir a Bíblia lá no livro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Amém? Vamos ler o verso 1 e o verso 12. Algum voluntário pode ler para a gente o verso 1 e o verso 2? Que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vou chamar a atenção que ao final do verso, né, que Paulo fala que a gente precisa experimentar qual seja a boa e agradável, a perfeita vontade de Deus. E assim, o apóstolo Paulo ele focava muito isso a respeito da vontade de Deus na vida do cristão. Então, quando ele escreveu essas cartas aos Romanos aqui, ele estava enfatizando muito para que eles entendessem a perfeita vontade de Deus. Porque à medida que o tempo ia passando, iriam surgir outros evangelhos, iriam surgir outras teorias que iriam confrontar a palavra de Deus e que iriam até mesmo se assemelhar à palavra de Deus. Mas para que o cristão pudesse realmente discernir o que era realmente verdadeiro, somente se o cristão ele tivesse alicerçados na palavra de Deus, não somente através da oração, mas através do estudo da palavra de Deus. E o que tem a ver a respeito, da história desses bebezinhos aí que a gente mostrou aqui agora, a questão desse verso. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre a história desses bebês reborn, normalmente surgiu lá nos Estados Unidos.
sabe, a criação desses bebês, lá na década de 90. Só que no final da década de 90, lá na Alemanha, uma alemã chamada Carola Werck, ela criou uma boneca reborn com um objetivo. Antigamente não tinha nenhum objetivo, assim, mais específico, mas quando ela criou esse boneco, foi para um amigo. Ela deu esse boneco de presente para um amigo que tinha perdido um bebê. Ele iria ser pai, só que seu filho acabou morrendo e depois que ela soube disso, ela quis ajudar ele entregando essa bonequinha com o objetivo de suprir uma carência psicológica de seu amigo, para ajudar no luto. No Brasil, esses bebês reborn, ele chegou no ano de 2000, onde começou a comercializar os bonequinhos. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu tinha observado um pouquinho desses bonecos, essas bonecas, e quando a gente olhava o preço nas prateleiras era caríssimo. E hoje também não deixa de ser barato, os preços variam aí, de R$ 200 até R$ 15.000 aqui no Brasil. Lá em Santa Catarina, se eu não me engano, no sul do país, já tem lojas em shoppings que vendem esses bebês. E assim, anualmente, a economia movimenta cerca de R$ 50 milhões em relação a esses bebês reborns. Cerca de 4.000 bonecas são vendidas por mês aqui no Brasil. As mais realistas, que chegam próximo a isso aí mesmo, variam de 500 a R$ 10.000. Isso vai depender do nível de realismo, o do material que usa e também do tempo de produção. E tem mais, o público-alvo são mulheres de 30 a 60 anos de idade. Ou seja, é um público já adulto, um público maduro, um público que até então deveria ter o que uma racionalidade relacionada a isso. Mas até então, os grandes compradores são mulheres na faixa etária de 30 a 60 anos de idade. As lágrimas de saudades, elas são reais, mas os bebês não são. Em milhares de lares ao redor do mundo, um novo fenômeno tem embalado colos, acalmado a ansiedade, amenizado lutos. Os bebês reborns parecem vivos. Alguns até respiram mecanicamente, com cabelos implantados fio a fio, peso realista, cheiro de talco. Mas a pergunta que ecoa, feito o choro noturno, é: até onde vai o consolo e onde começa a ilusão? Esses bebês, eles foram criados com o objetivo suprir a carência emocional de muitas pessoas. Um luto, um problema psicológico, uma ansiedade. E realmente, quando você vai ver as pesquisas, esses bebês, eles podem sim ir ajudando pessoas no uso terapêutico. O uso terapêutico ele é bem real, é legítimo. Muitas mães que perderam seus filhos, muitas mulheres em tratamento psiquiátrico e pessoas com demência que se acalmam a segurar um bebê reborn. Realmente, esses bebês ajudam muito algumas pessoas a se recuperar de lutos e de alguns problemas psicológicos. E a ciência, ela comprova através de uma pesquisa que, quando bem orientado, o contato com esses bonecos realistas pode diminuir picos de ansiedade, depressão. Contudo, entretanto, todavia, sem acompanhamento, a linha tênue entre afeto e fuga pode se romper. Então essa linha tênue entre o afeto e a fuga, ele pode o quê? Ele pode se romper. E o que é que vai acontecer? Vai começar agora a ter alguns problemas emocionais ainda maiores. E quando você observa aí nos noticiários e até mesmo durante a semana, lá na quinta região do TRE de Salvador, uma mulher, ela acabou processando a sua empresa por ter um pedido negado de licença maternidade de um bebê reborn. Quem viu isso aqui na semana? Levanta a mão. Só que depois, acho que foi na quinta-feira, dia 29, ela voltou atrás. A sua advogada, ela acabou, cancelando esse pedido por conta da repercussão. Aí quando eu fui ler a matéria, ela estava processando não porque foi negado o seu pedido de maternidade, mas sim pelos danos psicológicos que sofreu no trabalho, por conta, da gozação, por conta do bullying, sabe. E assim, essa mulher realmente, ela precisa de ajuda. E assim, uma boneca realista, que era para ajudar ela em diminuir sua ansiedade, diminuir seu estresse ou diminuir até mesmo o seu luto, acabou lhe trazendo problemas maiores. Então assim, até onde começa
Até onde vai o consolo e começa a ilusão? É muito difícil a gente saber. É igual você pegar uma pessoa que era dependente químico, que era viciado em bebidas alcoólicas e colocar vários tipos de bebida, vários tipos de drogas em sua frente. É uma tentação grande, não é? Então, esses bonecos, esses bebês aí, felizmente ou infelizmente, é mais um perigo que o inimigo ele se apropriou para poder estar dominando a mente das pessoas. Talvez você, eu, não vai ter essa tentação, não vai ter esse perigo. Amém por isso? Mas nós também somos responsáveis de levar esperança a essas pessoas que tentam suprir a sua carência emocional ou até mesmo um luto com coisas que só ajuda de forma passageira. Hoje pela manhã eu tinha um compromisso lá na igreja central, só que o meu amigo, ele me chamou para mim poder ir numa visita de sétimo dia lá no cemitério Jardim da Saudade. A tia dele tinha falecido, tia não, a prima dele tinha falecido, que é tia da mãe dele tinha falecido semana passada. Eu fui no velório e só que no velório ela não tive oportunidade de falar um pouco de Jesus para as pessoas. Aí ele foi convidado para cantar numa visita do sétimo dia aqui no Jardim da Saudade e ele me chamou, ele: "Ô, você pode passar a mensagem?" Eu falei: "Posso sim". Aí eu cheguei bastante tarde ontem, né, eu desci do monte e com sono, assim, falei: "Rapaz, o que que eu fui prometer? Eu tô quebrado aqui, tenho que ir para o treinamento da igreja". Só que depois o Espírito Santo falou comigo: "Rapaz, tu desceu ontem do monte, estava orando, pedindo libertação, pedindo oportunidade para fazer a diferença na vida das pessoas. Agora você tem a oportunidade de fazer diferença em um culto fúnebre e você não vai?". Aí eu realmente levantei cedo de novo, me preparei, orei ao Senhor e fui hoje lá no cemitério Jardim da Saudade, tive a oportunidade de passar uma mensagem fúnebre ali, e para a honra e glória de Deus, fiz o apelo e as pessoas, elas entenderam a mensagem que foi passada ali e entenderam que em breve Jesus vai voltar e vai acabar com todo luto e com toda dor, amém? É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa orar ao Senhor para pedir oportunidade para poder ajudar a aliviar as tensões psicológicas e também os lutos dessas pessoas. A gente assiste aí as pessoas cometendo essas barbaridades, vestindo altos valores nesses bonecos, a gente acaba até rindo mesmo, acabei rindo, achando, sabe, bem engraçado, mas eu parei para pensar: "Rapaz, eu poderia fazer a diferença na vida dessas pessoas". Essas pessoas poderiam, ter encontrado algo real em vez de algo irreal. Elas poderiam estar se consolando em algo real e verdadeiro. Só que, por meu orgulho ou por minha falta de vontade de pregar o evangelho, essas pessoas estão buscando o quê? Conforto em coisas imateriais. Deus ele vai estar cobrando isso de mim, se eu não fizer a diferença na vida das pessoas. A serva do Senhor, no livro Mente, Caráter e Personalidade, na página 31, diz o seguinte: Tudo, tudo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração se torna o quê? Se torna um ídolo. E se uma boneca substituir a convivência, a oração, o perdão ou até mesmo a cicatrização do luto, então o colo deixou de ser ninho e virou uma prisão, ou até mesmo cativeiro. Essas pessoas aí, elas têm colocado um boneco em lugar do Criador. Elas têm aliviado suas dores em algo que infelizmente vai ser apenas passageiro, enquanto eu e você tem a oportunidade de fazer a diferença na vida dessas pessoas. E quando eu falo de fazer a diferença na vida dessas pessoas, não estou me referindo àquela mulher lá de Salvador, não, mas quantas pessoas aqui que estão com a carência emocional, espiritual ou então enlutada, e em vez da gente ir ao encontro dessas pessoas para poder falar do verdadeiro amor de Jesus, a gente está o quê? Está brincando de ser cristão. E assim, Ezequiel capítulo 14, verso 3, vamos abrir lá em Ezequiel 14, verso 6. 14, verso 3. Algum voluntário pode ler pra gente? Vamos aguardar o pessoal aí abrir.
É a versão um pouquinho diferente aí, mas você entenderam aí, né, que Deus está pedindo que o povo se livre de quê? Dos seus ídolos. Então, assim, o povo de Israel, eles tinham costume de substituir Deus por outros ídolos. Só que hoje, é nosso século, em nosso tempo, normalmente a gente não faz igual o povo de Israel, de forma física, sabe? A gente não coloca um post lá no nosso quarto e começa a adorar ou começa a fazer sacrifício. Normalmente a gente faz de forma diferente, através do nosso tempo que deveria ser dedicado ao estudo da Bíblia, ao trabalho missionário, a gente acaba designando o nosso tempo para outras coisas. Outra coisa que a gente tem costume de fazer também é o quê? É passar mais tempo nas redes sociais fazendo coisas que deveriam ser da vontade de Deus, usando de acordo a nossa vontade. E assim, a igreja de hoje, infelizmente, ela tem perdido muito tempo com coisas frívolas, em vez de estar fazendo o essencial, que é o quê? Que é ajudar a aliviar o fardo das outras pessoas. Eu lembro que quando eu me batizei, a preocupação da igreja era outra. Eu lembro que aos 14 anos, a igreja, ela focava muito, sabe, a questão do discipulado, ela focava muito a respeito do dia do Senhor, ela focava muito a respeito da esperança da breve volta de Jesus. Isso fazia com que a gente se preocupasse mais com o retorno de Cristo e fizesse o trabalho missionário. Eu lembro que todo sábado eu saía junto com minha dupla missionária, eu era adolescente, mas eu saía com adulto, saía pregando o evangelho, dando estudo bíblico, visitando as pessoas, tinha aquele junta-panela que acabava animando ainda mais o trabalho missionário. Só que hoje, infelizmente, a igreja, ela mudou um pouquinho o rumo. Não que seja a essência da doutrina da igreja, mas as pessoas. Eu lembro que quando acaba o culto, a gente fica conversando um pouquinho lá fora, aí depois cada um vai para sua casa. Aí de tarde, quando se tem JA, ou é de 15 em 15, é uma vez no mês, aí a gente vai fazer alguma coisa. Ou uns pingados irmãos vão dar estudo bíblico à tarde, ou então vão fazer alguma atividade. Aí tem um desbravador também, que tem algumas atividades, mas também não são rotineiras. E com isso a gente vai perdendo um pouquinho da nossa essência e o nosso tempo, que era para ser dedicado para poder fazer a diferença na vida das pessoas, acaba sendo em vão. E assim, voltando um pouquinho aqui a respeito desses bebês reborn aqui, a carência, ela não é pecado. Não é pecado você se sentir carente. O pecado está com quem você busca suprir a sua carência. Deus, ele está de braços abertos, nos esperando para poder estar suprindo a nossa carência emocional, espiritual. Mas infelizmente o mundo hoje, ele tenta suprir a carência de outra forma. Além de um boneco que parece verdadeiro, muitos acabam suprindo sua carência através das bebidas, através das drogas, através de festas, através de jogos, através de várias coisas. E chega um momento que elas conseguem suprir essa carência. Realmente é bom. Só que chega um momento que o vazio vem ao coração. Existe uma frase que diz o seguinte, que todo ser humano tem um vazio dentro de si, que só pode ser preenchido através de Deus. E essa frase, ela nunca surgiu tanto efeito hoje. As pessoas, a maioria das pessoas aí, elas têm dinheiro, têm carro bom, sabe, têm uma excelente profissão, mas você vê aí que falta algo nelas. E esse algo só pode ser preenchido através da presença de Deus. E assim, Deus, ele está disposto a preencher toda a nossa carência emocional. Outra coisa também a respeito desses bebês reborn é que tem pai que compra carrinho de luxo, leva ao pediatra, faz e-book fotográfico e até põe na cadeirinha do carro. Outra coisa também é, aí maqueia, compra roupa. Realmente eles cuidam como se fosse um bebê de verdade mesmo. E os investimentos, eles são altíssimos. Quem tem dinheiro, investe. Quem não tem, fica só na vontade. Outra coisa também que passou na televisão, um casal que tinha se divorciado, eles brigaram na justiça por um bebê reborn. Até que ponto chega o ser humano? Briga na justiça pela guarda de um bebê reborn. E tem mais ainda. Tem bebês reborn ainda com CPF. Eu não sei como é que eles conseguiram isso aí. Mas tem bebês reborns que já tem cadastro de pessoa física. Até que ponto chega o ser humano para suprir a sua carência emocional? E os reborns na igreja?
Como é que são esses reborns na igreja? Alguns reborns na igreja, eles não choram, não pensam, não lutam, eles não oram, só posam, plastificados pela aparência de santidade, vivem embalados a vácuo, sem cheiro de oração, sem mancha de joelho no chão. Cristãos reborns parecem vivos, mas não nasceram de novo. Não dá trabalho porque não trabalham, não dá estudo bíblico, não visita os enfermos, não visita os irmãos que estão passando por dificuldade. Eles não se arrependem porque não se arrepiam. Eles não carregam a cruz de Jesus, mas eles carregam uma caixa de acessório gospel. De longe até engano, mas eles de perto não sangram. Esses cristãos reborns, eles têm a aparência de cristão, mas infelizmente eles não dão frutos. E frutos são almas, são pessoas aos quais foram resgatados das trevas e foram trazidos para a maravilhosa luz. Você está há quanto tempo na igreja? E quantas pessoas você influenciou para trazer aos pés de Jesus? Quantas pessoas estavam no mundo das trevas e você contribuiu para ajudar a trazer ela para a maravilhosa luz? Eu estava refletindo a respeito disso. Rapaz, estou na igreja há 15 anos e eu acho que eu poderia ter feito mais por Jesus. Acho não, tenho certeza. Para a honra e glória de Deus, todos os anos eu consigo levar uma pessoa para Jesus. Mas é pouco. É pouco pelo que Jesus fez por mim. Pelo preço que foi pago na cruz do Calvário. Por todo aquele sofrimento que ele fez por mim, é pequeno o meu esforço que eu estou fazendo para Jesus. Eu posso até me dedicar, só que eu acho ainda pouco. Eu preciso fazer mais por Jesus, porque Jesus ele fez tudo por mim para me dar a oportunidade de ter a vida eterna. Os cristãos reborns, eles são batizados em água, só que em água morna. Eles frequentam os cultos como quem visita um shopping, até passeiam pelas promessas divinas, só não pagam o preço e custam caro. Eles não evangelizam, apenas enviam emojis, eles não perdoam, eles não silenciam e quando questionado responde com filtros e frases prontas, mas sem nenhum fruto. A Bíblia só aparece aberta nos stories do Instagram e nos estudos devocionais. Sem figos, mas parecem figueiras. Então, esses cristãos reborns aí, eles são lindos e maravilhosos nas redes sociais. Mas quando você vai para a essência do evangelho, realmente é algo falsificado. Eu pergunto para você nessa noite: será que você se enquadra nesse cristianismo reborn? Será que você está vivendo um cristianismo apenas nas redes sociais? Será que você é aquela pessoa que apenas compartilha stories dos pastores influenciadores ou aquelas frases lindas que tem no Instagram? Ou será que você, além de você postar tudo isso, você coloca a mão na massa, você vai visitar, você ora, você ajuda a aliviar o fardo dos irmãos e das pessoas que tanto precisam? Deus, ele quer transformar a minha e a sua vida. Ele quer fazer com que eu e você sejam cristãos realistas e não cristãos reborns. Deus, ele tem poder de transformar a minha e a sua vida. A igreja adventista, ela está em decadência por conta de cristãos reborn. O cristianismo, infelizmente, ele tem sido afetado por esse tipo de cristãos. Quando você vai olhar para a igreja lá na Europa, você vê que a cada ano que passa, ela vem caindo. Foi feita uma pesquisa aqui que até o ano de 2050, o número de cristãos praticantes na Europa cairá abaixo dos 10% da população. Tem templos lá virando boate, biblioteca, parede de escalada, bar, sabe? Muitas igrejas, para não perder membros, acabam trocando os sermões por feitiçaria de Harry Potter para atrair os fiéis. Acabam colocando atrações seculares para poder atrair novos cristãos. Para não perder os jovens da igreja, acaba trazendo o mundo para dentro da igreja. E assim, que Deus tenha misericórdia. Mas é uma realidade que também, se Deus não tiver misericórdia, vai chegar aqui no Brasil. Na verdade, em muitos lugares aqui tem. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque o inimigo ele vai fazer com que chegue aqui também. E eu e você precisa estar preparado para poder
fazer a diferença. Quando chegar essas doutrinas satânicas aqui, a gente precisa estar preparado para poder fazer a diferença na vida das pessoas. Ezequiel capítulo 36, verso 26. É um texto que faz com que eu e você reflita a respeito de mais coisas. Ezequiel 36, verso 26. Diz o seguinte: Dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Amém? Então Deus, Ele quer restaurar a minha e a sua vida. Ele quer colocar dentro de mim e de você um coração de carne, um coração onde pulsa racionalidade para a honra e glória de Deus. Lembre-se, meu querido, Deus, Ele pode transformar a minha e a sua vida. Se sua fé virou boneco, lembre-se, é hora de você voltar a ser um discípulo. Se sua fé e seu cristianismo virou vitrine, volte ao cenáculo de Jesus. Chega de reborn espiritual. O reino de Deus precisa de soldados e não de fantasias. A igreja é de gente e de indigente, não de bezerros parecendo o cordeiro. Desembaie a sua alma, renove seu coração e volte a pulsar por aquilo que arde no céu. A borracha, essa borrachinha aí, ela não adora, ela não louva. Chegou o tempo de reavivamento e reforma, porque se não for para viver de verdade, é melhor nem eu e nem você dizer que somos cristãos. Que a nossa maior maternidade seja espiritual, que nossa maior ternura venha do Espírito Santo e que o único reborn que realmente nos defina seja um novo nascimento em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Mateus capítulo 11, verso 28 diz o seguinte: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Apocalipse capítulo 21, verso 4, para a gente poder estar finalizando. Pode colocar o texto aí, Davi? Apocalipse 21, verso 4, para a gente poder ganhar um tempo. Apocalipse 21, verso 4. Deixa eu ser mais rápido aqui, então. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Essas pessoas que buscam suprir sua carência emocional e espiritual em bonecos de borracha, são pessoas que precisam de nossa ajuda, precisam de nossas orações. Até quando eu e você vai estar fechando os nossos olhos e fechando os nossos ouvidos para essas pessoas? Às vezes, tem pessoas aqui dentro da igreja que precisa de um abraço, de uma palavra de conforto, de uma visita. E muitas das vezes a gente acaba fechando nossos olhos para isso. Eu espero que o Espírito Santo possa nos dar discernimento em o que eu e você deve fazer. Minha oração agora é diferente. Eu peço a Deus todos os dias: Senhor, me dê a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. Me dê a oportunidade de pregar o teu evangelho na vida de alguém que realmente precisa. Às vezes eu fico até perdido, porque é tanta gente que precisa. Eu peço: Senhor, me direcione, me mostre quem é. E Deus vai lá e manda uma pessoa para mim poder ajudar. Às vezes de forma financeira, às vezes com alimento, ou às vezes até mesmo com a mensagem de salvação. Mas Deus, Ele sempre vai colocar pessoas para a gente poder estar fazendo a diferença na vida delas. Mas para isso precisamos o quê? Pedir. Precisamos sair da nossa zona de conforto e realmente querer fazer valer a pena tudo aquilo que Deus nos confiou. Que Deus possa continuar iluminando a vida de cada um nessa noite. E se você quer fazer parte desse exército que ajuda a carregar os fardos das pessoas, que ajuda a fazer a diferença na vida daquelas pessoas que tanto precisam, eu queria convidar você a se colocar de pé e louvar o nosso Deus nessa noite.